atenolol. Para que serve esse medicamento? O que ele faz no nosso corpo? Quais são os efeitos colaterais? Qual é a dosagem? E qual é o tipo de paciente que não pode tomar o atenolol porque tem contraindicação para esse medicamento? Esses assuntos serão tratados aqui nesse vídeo. Muito prazer, meu nome é Christian Morato, eu sou médico e se você quiser saber sobre o atenolol, fica até o final do vídeo. Antes de eu continuar, eu te convido, se inscreve no canal, deixa o seu curtir e comentário que são muito importantes e não se esquece, já vai deixando seu comentário também dizendo de onde você está assistindo esse vídeo. Bom, pessoal, o atenolol, ele é um medicamento da classe dos beta-bloqueadores. Beta-bloqueador nada mais é do que um medicamento que bloqueia um tipo de receptorzinho, como se fosse um botãozinho que a gente tem em alguns órgãos, chamado receptor adrenérgico. Eu vou deixar vocês entenderem de um jeito bem facilzinho o que é isso. Imagina ali o seu coração. O seu coração, ele tem um receptor chamado receptor beta-adrenérgico, que quando ativo, ele aumenta a frequência cardíaca, fazendo o seu coração bater mais rápido, ele aumenta a força de batimento do seu coração, assim ele consegue ejetar o sangue com mais força do coração para dentro das artérias e graças a isso ele consegue aumentar a pressão arterial. Por isso, nos pacientes que são hipertensos e em alguns outros tipos de pacientes, como os que têm arritmia, a gente pode indicar o atenolol, porque o atenolol ele bloqueia esse receptor adrenérgico beta. Se ele bloqueia, isso significa que a frequência cardíaca vai diminuir, então o coração vai bater mais lento, por isso que ele serve para os pacientes que têm aquelas arritmias que aceleram a frequência cardíaca. Também dá para dar para o paciente hipertenso, porque ele vai fazer o coração bater com menos força, assim a pressão arterial vai diminuir. Então, medicamento bom para hipertenso. Porém, existem outras indicações do atenolol, não só para paciente hipertenso e não só para paciente arrítmico. Paciente que sofre de angina de peito, aquela dorzinha no peito, aquele incômodo, que costuma aparecer ali quando o paciente faz exercício físico, quando ele passa por algum tipo de estresse, esse medicamento também pode ser passado. E o paciente que tem essa angina, provavelmente é porque ele já tem alguma plaquinha de gordura ali formando dentro da artéria dele, e é por isso que existe dor, porque não está passando fluxo, né, sanguíneo, levando oxigênio e nutrientes para o coração, então o coração ele começa a doer por falta desses nutrientes e principalmente do oxigênio. E outra indicação do atenolol é que esse medicamento ele também pode ser passado para o paciente que já infartou, ou seja, no pós-infarto. Para que serve esse medicamento para o paciente que já infartou? É que a gente vai tentar diminuir ou até mesmo tratar as complicações que aparecem no coração do paciente pós-infarto. E qual é a dosagem do atenolol nos pacientes? Bom, pessoal, a dosagem inicial ela varia ali de 25 a 50 mg por dia e a dosagem máxima diária vai até 100 mg. As literaturas, elas normalmente dizem para o médico que dosagens acima de 100 mg não ajudam muito no paciente hipertenso e inclusive podem piorar a função cardiovascular de um paciente. Então, dosagens muito altas de atenolol não são muito boas. Esse medicamento ele pode ser associado com um diurético, aqueles medicamentos que fazem o paciente urinar. Dessa forma, esses dois efeitos vão se somar e vão diminuir de uma forma mais fácil a pressão arterial do paciente sem causar muito efeito colateral. É por isso que é melhor associar o atenolol de um paciente hipertenso com um diurético do que ficar só aumentando a dose do atenolol. E quais são os efeitos colaterais do atenolol? Bom, existem vários efeitos colaterais que a gente pode comentar aqui. Um dos efeitos é a pressão cair demais, né? Ele não é um medicamento que se dá para pressão alta? Pois bem, ele pode baixar muito a pressão dos pacientes. Alguns pacientes sofrem de hipotensão ortostática. O que é isso? É aquela pressão que cai na hora que o paciente levanta. Ele estava deitado, aí na hora que ele levanta, a pressão cai muito rápido, ele sente aquela tontura, dor de cabeça. E, inclusive, dor de cabeça, tontura, cansaço, fadiga, também são efeitos colaterais do atenolol. Como esse medicamento também se usa para tratar aquelas arritmias, onde ele diminui a frequência cardíaca, em algumas condições o coração ele pode ficar com uma frequência muito baixa, dando o que a gente conhece como bradicardia no paciente. Outro efeito colateral é o paciente sentir que as extremidades dele estão frias, né? Então as mãos ali, os pés ficam muito gelados no uso do atenolol em doses altas. Outros efeitos colaterais que a gente pode perceber que são um pouquinho mais indesejados é a piora do asma no paciente asmático e também bloqueio atrioventricular, que é um efeito colateral que a gente não deseja, porque é quando a informação elétrica do coração, porque o nosso coração ele
ter uma informação elétrica, ela é bloqueada na passagem do átrio para o ventrículo e isso causa uma frequência cardíaca muito baixa no paciente e é uma urgência médica. Lembrando, esses bloqueios atrioventriculares, eles também são doenças, eles não são causados exclusivamente por medicamentos. Então não significa que se você tiver um BAV, né, que é um bloqueio atrioventricular, e estava tomando algum remédio, que ele foi culpa do remédio. Não, às vezes pode ser uma doença mesmo, uma plaquinha de gordura ali que você tinha no coração e entupiu o coração e acabou causando esse efeito, né, desse BAV em você. Um efeito colateral que eu acho muito importante citar aqui para vocês, pessoal, é o aumento dos triglicerídeos. Isso mesmo, o medicamento ele pode aumentar os triglicerídeos. Por quê? Lembra que nós comentamos que esse medicamento ele é um beta-bloqueador? Pois bem, nós temos vários tipos de receptores beta-adrenérgicos no corpo. E lá na região da gordura, nós temos receptores beta-2. Para que serve o receptor beta-2? Porque na gordura, quando a gente faz exercício físico e libera adrenalina, a adrenalina vai lá para a gordura, encontra esse receptor beta-2 e ajuda a queimar a gordura. Então a gente faz exercício, libera adrenalina, a adrenalina encontra um receptor, queima essa gordura. Só que se a gente está usando um medicamento beta-bloqueador, ele acaba bloqueando esse efeito e os triglicerídeos começam a aumentar. A nossa gordura sanguínea aumenta porque a gente parou de queimar ela. Esse efeito ele é mais evidenciado em doses altas de atenolol, assim como aquele efeito que nós falamos no paciente asmático de piorar o asma. Que tipo de paciente tem contraindicação para o atenolol? Lembra que a gente falou do paciente asmático? O paciente asmático não deveria estar recebendo atenolol, porque o atenolol ele pode bloquear os receptores beta-adrenérgicos do pulmão. Para que serve o receptor beta-adrenérgico do pulmão? Ele dilata o pulmão, ele abre mais a árvore respiratória, né, os tubinhos que nós temos ali pelo nosso pulmão. E fazendo isso, o paciente asmático respira melhor. Só que se a gente bloquear esse receptor, o paciente asmático que já tem dificuldade para respirar, ele não vai conseguir dilatar direito esse pulmão dele, porque o medicamento que ele usa, aquela bombinha lá, o salbutamol, não vai ter efeito. Então, não é legal a gente passar esse medicamento para o paciente que é asmático. Dica aí para o pessoal da área da saúde que me assiste. E paciente que tem insuficiência cardíaca descompensada, ou seja, aquele coração que é muito fraco, ele tá, né, ali nas últimas, não tá trabalhando direito. Passar atenolol não é bom, porque você diminui a força do coração e deixa o coração mais fraco ainda. O que você achou dessa explicação sobre o atenolol? Se você gostou do vídeo, por favor, não esquece. Deixa o seu curtir e o seu comentário ali embaixo, que é muito importante para o canal. Dessa forma o YouTube entende, né, que você gosta desse vídeo e vai continuar te entregando esse tipo de vídeo. Se você quer que eu comente sobre algum outro medicamento, não se esquece de deixar no campo de comentários também. Fala, ô doutor, gostei do vídeo, gostaria que você falasse sobre tal remédio. Eu já fiz um vídeo falando sobre os efeitos colaterais da simvastatina e o que ela faz no corpo. Vou deixar um card ali do lado. E se você quiser saber quais são os sintomas de um coração doente, clica nesse card ali também e isso vai levar você para o vídeo. Eu vou ficando por aqui, não se esqueçam que conhecimento é poder. Tchau!